É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Nós estamos começando o webinar da trilha de lançamento do curso de Economia, daqui da FIA. Eu sou Isqueire, sou professora da casa, sou coordenadora dos cursos de Administração e de Economia. É um grande prazer receber hoje nossas convidadas. O curso de Economia é um curso novo aqui na casa e a gente tem como missão fazer dessa primeira turma uma turma muito diferenciada, assim como a gente fez ano passado com a turma de Administração. Tem grandes nomes hoje dentro do curso de Administração, trabalhando no mercado financeiro, na indústria, em diversos lugares, e com o curso de Economia a gente não espera nada diferente. E aí eu trouxe hoje duas incríveis convidadas, duas mulheres fantásticas que vão compartilhar um pouquinho das suas histórias. Então, eu gostaria de começar chamando a Francine Martins para se apresentar brevemente, na sequência a Juliana, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Fran, por gentileza? Boa noite. Bom, primeiro, obrigada, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui disseminando a palavra dos economistas. Eu sou a Francine, eu sou mineira, mas eu fiz minha graduação em economia na Unicamp, fui colega aqui da professora Isis. Estávamos aqui contando os anos da nossa graduação, já são quase 18. Eu trilhei aí uma carreira pouco ortodoxa. Eu comecei em banco de investimento, eu passei pelo marketing e hoje eu estou, diria, no meio do caminho em estratégia. Então são quase 20 anos aí bem variados. Nesse meio tempo eu também fiz um MBA na London Business School, uma pausa de 2 anos que me serviu para pivotar a minha carreira e fazer uma mudança importante que eu queria. E acho que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo do webinar. É isso. Aí também Obrigada. sou mãe da Joana e do Tom, que também são parte importante que eu sou, né? É isso. Eita. Juliana? Obrigado pelo convite de estar aqui. Como a Fran falou, eu tive uma carreira em mercado financeiro, mas eu comecei fazendo economia no Rio. Sou carioca, estou aqui há muitos e muitos anos. Fiz economia na PUC-Rio. Eu fui, olha a idade, gente. Eu fui a primeira turma do Plano Real. Eu entrei na faculdade em 94/1, século passado. Vocês não tinham nem nascido, mas eu entrei na faculdade em 94/1. E a faculdade, ao longo do tempo que eu estava lá, dos 4 anos que eu estava lá, os meus professores foram saindo, porque eles foram saindo para trabalhar no governo, aquele governo Fernando Henrique, que tinha acabado de lançar o Plano Real. E aí depois eu comecei lá no Rio mesmo, trabalhando na área macroeconômica, de pesquisa macroeconômica, então economista raiz. E depois, quando eu vim para São Paulo, eu acabei no mercado financeiro mesmo, trabalhando em equity research, até 2000, e fiquei em banco, né, até 2017, quando aí eu também dei uma pivotada na carreira e passei a atuar só em conselhos de empresas. Eu tenho 3 filhos, que, né, a Fran falou que é parte importante de quem a gente é. Eu tenho 3 filhos, dos quais 2 estão cursando economia. Então, o mais velho já está no 2º ano de economia e o mais novo acabou de entrar, tá? Acabou de entrar agora em julho, também fazendo economia agora no início, assim. E a outra é menorzinha, ainda está na escola. Obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos já ficar com a Ju aqui. Ju, conta um pouquinho mais então, como que você construiu a sua carreira no mercado financeiro depois que você fez essa mudança aí para o mercado financeiro e os passos que te levaram até a questão que você comentou, né? Você hoje é conselheira de empresa. Como é que você enxerga a conexão entre esses dois mundos? Conta um pouco como foi essa construção, por gentileza. Uhum. Eu comecei numa época do Rio que tinha, tipo, 3 empregos no Rio de Janeiro. Tinha Petrobras, setor de óleo e gás, tinha Coca-Cola, sabe assim, Coca-Cola, e tinha 2 ou 3 bancos de investimento. O Rio estava numa época muito ruim, assim, a faculdade era muito boa, né, a economia na PUC-Rio tinha um nome legal, mas não tinha muito mercado de trabalho no Rio. E aí eu acabei no mercado financeiro meio que assim, porque eu não me via muito em empresa, menos ainda naquela época na Petrobras, né, que é tipo as liberalizações do governo. Então eu acabei no mercado financeiro, mas meio sem saber direito o que era. Eu adorava economia, adorava macro, e aí apareceu um estágio
Olha que engraçado, o estágio era com a esposa do meu professor. Então, era uma coisa assim, tipo, o professor recomendou, o meu professor, né, trabalhava lá e a esposa dele era economista de um banco. Ela está contratando estagiário, quer? Quis e fui. E aí, então, comecei lá fazendo pesquisa macroeconômica. Eu comecei fazendo pesquisa macroeconômica Brasil, então olhando inflação, câmbio, juros, toda essa coisa de mercado financeiro tradicional que a gente conhece por aí. Depois de um tempo, e aí especificamente quando eu mudei de banco lá no Rio, eu acabei indo olhar macro internacional. E foi muito engraçado, porque aí foi a época que eu me formei, e eu trabalho. Gente, isso é uma coisa que eu tenho orgulho da minha história. Antes de sentar do lado da Fran, eu sentava do lado do Paulo Guedes. Literalmente do lado do Paulo Guedes, eu era estagiária dele. E aí eu falava assim: ai, Paulo, será que eu vou fazer mestrado, doutorado? Eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer mestrado, doutorado em economia. E ele virava para mim e falava assim: você está sentada do meu lado? Você vai sair daqui do meu lado? Tipo, você vai aprender mais aqui do que no mestrado e no doutorado, né? E aí eu acabei não fazendo, nem, né, não voltei. Nunca voltei para fazer o mestrado. Eu não vou dizer que eu me arrependo, né? Porque, né, na vida não adianta a gente se arrepender do que a gente não fez. Aprendi muito com ele, fiquei alguns bons anos com ele, mas aí eu acabei vindo para São Paulo, por causa do meu marido. Eu já estava namorando lá, não sei o quê, acabei me mudando para São Paulo. E quando eu me mudei para São Paulo, eu falava assim: gente, aquela coisa bem arrogante da juventude, né? Eu sentava do lado do Paulo Guedes, o que eu vou fazer em macroeconomia aqui em São Paulo, né? Não vou conseguir um emprego tão legal. E aí resolvi, então, que eu ia para o lado de empresas, eu ia para o lado da microeconomia. E me apaixonei, assim, me apaixonei. Eu olhava meio torto, falava assim: eu sempre gostei de macro na faculdade, eu olhava meio torto no micro e me apaixonei, assim, de falar assim: não acredito que eu tinha esse preconceito com micro, porque micro é 1000 vezes mais legal do que macro. E aí eu passei muitos e muitos anos, quase 20 anos, em equity research, né, investment banking. Foi essa época que eu e a Fran trabalhamos juntas, e fiquei então olhando análise de empresa, estratégia de empresa, bolsa, por muitos anos. E aí, em 2013, então também já tem mais de 10 anos, eu acabei achando que eu queria construir alguma coisa, eu queria ajudar mais a construir. Porque no banco a gente tinha muito aquela síndrome, né, Fran, de: poxa, a gente, né, será que a gente está criando valor? A gente não manda comprar, manda vender, um monte de gente ganha dinheiro, mas que valor para a sociedade a gente está efetivamente criando? A Fran, muito mais esperta do que eu, já tinha saído antes do que eu do banco, então ela já tinha, depois ela conta, mas ela já tinha mudado o rumo da vida dela, mas eu ainda estava no banco até 2013, 2014. Mas eu resolvi que eu queria ajudar as empresas a construírem, a criarem valor. E aí tive uma chance de mudar, de sair do banco e ir para dentro das empresas trabalhar nos conselhos de administração. Então hoje eu estou no conselho de administração da Lojas Renner, que eu espero que todo mundo compre sempre roupa lá, da Eurofarma, que é uma indústria brasileira, farmacêutica brasileira, da Cogna, que é uma empresa de educação básica e superior, principalmente, a gente chama o ensino universal, né, que tem ranges de preço que realmente cobrem a grande maioria do aluno brasileiro, Sou mentora da Endeavor, que é uma instituição sem fins lucrativos que apoia empreendedores e o empreendedorismo aqui no Brasil. Também sou conselheira da Dembo de chocolates, da MK de varejo e da GoCase, que é uma startup de empreendedores também. É isso. Muito bacana, Ju. Muito obrigada, excelente. Você sabe que a gente recebeu aqui o Estevam, da Dembo. Ele veio dar palestra. Agora ele está no conselho, né? Mas Ele era agora, tipo, julho desse ano, que ele acabou vindo para o conselho com a gente. ele voltou para cá para gravar um podcast com os alunos, que a gente tem um podcast só dos alunos, e aí ele contou que ele tinha saído quando você voltava como conselheiro. Muito bacana. Que legal.
Que bacana, adorei. Agora é a vez da Fran. Fran, me conta aí. Tia, eu não sabia que a Juliana tinha tomado esse downgrade, não, Ju, saído e trabalhado lá do Paulo Guedes por um mês. Eu nunca tinha te contado isso. Não, eu tava adorei saber. Bom, gente, eu escolhi economia na época, porque eu vou falar a verdade, eu gostava muito de ver o Jornal Nacional e de ler os editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão, aquilo me interessava muito e eu percebia que as outras pessoas não tinham esse mesmo interesse que eu tinha por entender o mundo, então eu entendi que ali eu queria fazer economia. E eu escolhi fazer economia numa escola bastante heterodoxa, que é a Unicamp, né. Naquele momento eu não tinha essa consciência, eu acho que quando a gente está decidindo onde estudar, isso às ve isso não é tão claro, talvez hoje seja mais, né, para essa geração. Naquela época eu só sabia que era uma ótima escola. E a Ju e fui trabalhar com uma pessoa que fez economia na PUC-Rio, né, que são, para quem não sabe, aqui as 2 rivais. Mas essa é a riqueza da economia, os diferentes pontos de vista. E fiz uma escola com um viés de ciências sociais muito forte, né, o que me deixou ao final da graduação com uma sensação de que eu queria me sentir economista de verdade, veja, na minha cabeça, para eu me sentir economista de verdade, então eu tinha que ir trabalhar num banco, porque eu estava me sentindo quase que uma cientista social, né. E naquela época, 2006, não existia outro caminho para as pessoas a não ser trainee em algum lugar. Era quase mandatório, todo mundo terminava a graduação e prestava um monte de trainee, né, Isis, era isso. E eu fui ser então trainee no antigo Unibanco, que depois foi fundida o Itaú, e no meu job rotation eu tive a sorte de cair na célula de Equity Research, que eu não fazia a menor ideia do que significava naquele momento, com a Ju. E aí então eu descobri um mundo muito interessante ali de, como ela falou, né, das empresas, onde como analista de equity research a gente mergulha muito fundo, né, nos cases das empresas e era uma época em que a bolsa estava muito aquecida, a gente participou de muitos IPOs, então tive a chance de com 21 anos de idade ouvir muitos top executivos do país, fundadores contando as suas histórias belíssimas, né, de como criaram as empresas e a gente abrindo o capital delas. E foi uma grande escola para mim, mas é como a Ju comentou, no fundo, eu acho que era um pouco a minha linha heterodoxa da Unicamp, eu falava: "Nossa, eu preciso fazer alguma coisa no mundo real, eu preciso pôr a mão na massa". E eu me apaixonava também por aquelas histórias, né, então eu tinha só uma certeza ali, que eu gostava muito do setor que a gente analisava, né, Ju, que era consumer goods e varejo. Eu só tinha essa certeza, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, tá falando tem um veterano aqui da economia, tô vendo ali no chat. Mas aí a verdade é que eu sabia que eu queria continuar nesse setor, mas como economista eu não sabia muito bem o que eu poderia fazer numa empresa. Eu pensava: "Nossa, mas eu vou fazer finanças, será que é só finanças que um economista pode fazer numa empresa?". Eu tinha uma impressão que economia ia ser que finanças numa empresa era chato. E acho que eu estava certa, porque eu não fui fazer finanças não. Eu decidi daí fazer o MBA, pensar um pouco melhor, e então eu entrei na Natura, que era uma das empresas que eu tinha ali elencado como uma empresa que eu admirava a cultura, admirava o propósito, gostava do setor, e eu fiz de tudo um pouco lá desde então, eu entrei em novos negócios, assim, eu fui me aproximando do marketing, aí depois que eu passei um tempo no marketing, eu fui vendo que a minha bagagem analítica era muito interessante para uma posição de estratégia, e fui colecionando aí todas essas ferramentinhas e hoje eu faço estratégia de categorias e portfólio, eh na Natura. Então esse é um pouquinho da minha jornada e como eu vim parar aqui. Bacana. Até pensando nisso que você falou agora, falando da estratégia, você acha que é um caminho até que natural para os economistas? Porque é o que você falou, né? A gente tem uma bagagem diferente, né? Que é diferente de um administrador. Vocês duas, o que vocês acham? É um outro caminho? Seria algo mais conectado, sem ser o mercado financeiro de bate-pronto? Nossa, super, eu estava pensando sobre isso, assim, é impressionante como o curso de economia é
um fit perfeito com estratégia, porque eu acho que o curso de economia ele forma profissionais que conseguem ver o todo, né, como a Ju falou, um economista ele transita do micro para o macro, ele tira o zoom, põe o zoom, ele entende como é que a parte se conecta no todo, ele identifica como é que os diferentes elementos se relacionam, e isso para mim é uma habilidade muito crítica para você formular estratégias eficazes. E não é algo óbvio. Para um economista é quase um talento natural fazer esse trânsito do todo para a parte, do todo. Para quem não é treinado com essa ótica, é impressionante como as pessoas têm muita dificuldade, né, de navegar dessa forma. Então eu acho que o curso de economia é quase obrigatório para ser um bom estrategista, eu arriscaria dizer. Claro que estratégia também exige habilidades que vão muito além do escopo inicial de economia, né, não estamos falando que tem que ter comunicação, negociação, visão de negócios, acho que depois tem que complementar, mas como base, fundamento, eu acho que a economia dá um fundamento incrível para quem quer trabalhar com estratégia. Uma coisa que eu acho legal de economia é que essa coisa do entende o macro, mergulha no micro, né, vai é volta, essa coisa do zoom, que a Fran falou. E uma das coisas mais importantes em estratégia é como você traduz a realidade em números. Porque, né, no fundo, estratégia de negócios, né, a gente está falando de números, a gente está falando de finanças. Em economia, a gente tem em muitas matérias, a gente tem essa capacidade, né, de formular hipótese, testar a hipótese, faz um case, faz um cenário e olha, né, quais são as implicações numéricas. Então, o macro para o micro e o número, a história para o número e o número para a história, eu acho que é esse cleque que combina muito com estratégia. Eh, eu acho assim, eu acho um curso super completo, não por acaso, eu acho que eu incentivei tanto os meninos a fazerem economia, e eu vou ser sincera, assim, um deles, eu não vou dizer quem é, um dos 2, queria fazer administração, falava: "Ai, economia é muito difícil, tem muita matemática, tem muito não sei o quê". E tá, assim, absolutamente apaixonado pelo curso de economia, tanto que ele tinha entrado em administração e trocou para economia. Eu acho que é uma intersecção muito única de humanas com exatas, que não tem nenhuma outra disciplina que tenha essa combinação, assim, nesse nível de equilíbrio, né. É ali um sweet spot, assim, muito incrível, que eu acho realmente que é uma formação muito única nesse sentido. Uhum. Bacana. E nesse caso, assim, deve estar agora na formação de economia de vocês, né? Vocês já deram aí um gostinho para o pessoal de algumas coisas que fazem muita diferença no dia a dia. Mas se você tivesse que definir assim, em poucas palavras, o que vocês levaram mesmo, que vocês falam assim, nossa, esse é só um economista que tem essa visão, só o economista que tem isso. Porque eu tô aqui hoje com um monte de administrador. Eu confesso que na minha carreira eu trabalhei muito com engenheiro e economista. Eu vim trabalhar com administrador há um tempo mais recente. E eu acho muito interessante, né? Eu olho e falo assim, nossa, daqui é muita gente, né? Muita gente da economia que pensa assim. O que vocês diriam que é esse, muita gente da economia, até para as pessoas se identificarem, porque tem essa confusão, Ju, que você comentou do seu filho. Ah, eu vou para administração e depois vou para economia. O que seria o pontinho que você fala, não, isso aqui é gente da economia mesmo? Assim, tem uma coisa boba, básica, mas que explica 90% dos problemas da vida, que é oferta e demanda, né. Assim, só se entender de verdade como as curvas de oferta e demanda, se comportam, mas assim, de verdade, resolve muito problema. E eu acho que tem 2 coisas que na economia que eu acho que, assim, essa coisa meio essa brincadeira de oferta e demanda, e a outra coisa que eu acho que eu adorei muito e eu acho que hoje eu uso demais, que veio do curso, é entender como os incentivos sejam, né, de várias formas possíveis, né, financeiros e não financeiros, como os incentivos acabam, mudando o mundo e mudando os negócios, né, como é importante. Então, assim, desde a teoria dos jogos, behavioral economics, toda essa parte de entender o que move as pessoas, você acaba entendendo o que move os negócios e o que move o mundo. Então eu acho que tem ali eh, por isso que eu falo, assim, hoje eu tenho esse fascínio por microeconomia, que eu acho que é bem único no curso.
Eu concordo, eu acho que essa história de economia comportamental, essa história de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem e que, né, sempre foi o que me deixou fascinada com economia, e isso eu não acho que nenhum outro curso dá. Então eu acho que os economistas tendem a ter uma compreensão de mundo muito mais ampla do que outras pessoas, né. Até porque eu acho que é um curso que, por ele passear entre tantas disciplinas diferentes, como eu falei, né, a beleza dele morar ali numa convergência de exatas com humanas, ele te estimula a ter um olhar muito curioso para o mundo. E isso eu acho muito incrível dos economistas, são seres muito curiosos, né. Porque é isso, para você entender por que que aquilo afeta aquilo, por que que essa pessoa age desse jeito, que não é exatamente um jeito muito racional. Então, não consigo ver essa dinâmica se reproduzir em nenhuma outra formação. Acho que é muito, como a Ju falou, é muito abrangente e completa. E às vezes, eu até conversando com uma pessoa, você nota que as pessoas elas têm uma visão de um pedaço do que você está falando, mas é difícil alguém ter uma visão de todos os pedaços juntos, sem ter tido um mínimo de bagagem de economia, porque a economia é sobre compreender o mundo e toda a É. complexidade que existe nele, né. Eu só ia fazer um disclaimer aqui, essa coisa de intersecção entre humanas e exatas, isso é Sonanicando. porque na PUC Espera Rio. aí. Economia tá no rol de ciências humanas em todos os vestibulares, pelo que sei, tá. Tá Espera aí, bom, não mas point taken. e aí a dosagem de cada uma varia um pouco, né. Temos Eu um não sei amigo da como é na FEA, FIA, eu não sei como é na FIA, mas assim, na PUC Rio eu fiz eu não fazia o ciclo eu não fiz o ciclo básico, eu fiz o ciclo básico é com quase uma engenharia. engenharia. Não, eu fiz Sim, mas cálculo 1 também. a gente também faz um pedacinho com engenharia. A gente teve os nossos. Aqui a gente tem a carga bem equilibrada, tá, gente? A gente segue certinho as diretrizes do MEC, mas a gente coloca a parte reflexiva, até porque a nossa intenção é a aprovação de lideranças. E aí a gente puxa claro, do humanas, sem perder a base, obviamente, toda quantitativa, porque a gente tem uma galera que quer realmente aqui a Maria Lima aqui do lado. E não, tá em Pinheiros, aí o pessoal tá de olho por aqui do lado. Então a gente tem que equilibrar. Mas a gente mantém essa parte da intersecção entre uma coisa e outra por conta da formação de lideranças que a gente trabalha bastante forte E nisso. e eu vou dizer que, assim, que hoje, se eu tivesse que voltar a estudar ou fazer um outro curso, que eu sempre falo, assim, eu faria psicologia, porque eu acho que é o que faltou na minha formação, assim. E no final das contas, né, são os incentivos que movem as pessoas, mas são as pessoas que movem as empresas. Então, assim, essa intersecção ali é o que eu super senti falta no meu curso e tive que, ao longo da vida, estudar muito. Eu estudei muito mais, né, principalmente depois que eu fui para conselho, muito mais psicologia, análise comportamental, comportamento do consumidor, do que matemática, gente. Eu não lembro de cálculo, nada. Mas Eu acho que essa que gente, eu sou economista que foi para marketing, tá? Então aí vocês estão falando com uma pessoa que foi para outro mundo. Então tudo isso que você está falando aí já é minha praia, tá, Ju? Essa já é algo que eu estudei muito por fora. Então, realmente, eu acho que é uma área que é muito importante dentro das empresas, né? Que é o que às vezes falta um pouquinho realmente. gente, e o que que marketing, desculpa te interromper, Isis, mas assim, o que que marketing virou econometria? Eu juro que eu tive uma apresentação, há menos de uma semana atrás, do marketing, mix modeling de uma empresa, econometria pura, pura. Eu falei: "Tá vendo? Econometria". Não, mas eu falo sobre isso, eu falo que, assim, a minha base é analítica, né, então eu não falo as pessoas me falam assim: "Ah, mas, vamos falar sobre não sei o que lá", eu falo: "Tá bom, vamos falar baseado em dados", né, e eu adoro esse mundo de dados por conta disso. Aí eles olham pra minha cara e falam: "Gente, não esquece, né, eu sou economista e fui para o marketing, então minha base é dados". Eu sempre indico um livro que é The Analytical Marketeer, é de 2016, aí o pessoal fala assim: "Mas por quê?" Eu falo assim: "Porque vocês vão ver desde lá que o nosso pensamento dentro do marketing a gente conecta tudo, né, a questão das pessoas, mas eu tenho que ter dados, eu estou dentro de empresas, estou falando de negócios, né, então como é que eu conecto tudo isso? Então eles ficam doidos comigo quando eu falo do áudio marketing, mas eles muito eles estão mal comigo, jogo.
Agora sim, voltando para a parte agora dessa questão da liderança, né? Como eu falei para você, a gente tem um foco muito grande aqui na FIA nessa questão da liderança. E o que vocês mais valorizam como líderes? Porque vocês são grandes líderes no mercado, são mulheres que inspiram muitas pessoas. O que vocês valorizam? Quais são as características ou habilidades que vocês valorizam, consideram essencial para alguém seguir, por exemplo, nas áreas que vocês atuam? Eu vou começar, porque eu acho que assim, para mim, número 1, não negociável, princípios e valores. Eu acho assim, essa é a parte que, assim, ali define o que você não sabe, você aprende. Princípios e valores, ou você os tem ou você não tem. Então, assim, essa para mim é o traço mais importante quando eu estou trabalhando com os líderes, entender se é claro que os princípios e valores na minha visão, né, cada um tem a sua, cada um, mas para mim esse é o traço principal que eu estou procurando em todos os líderes. A segunda coisa é curiosidade, vontade de aprender, a gente, né, hoje a gente só sabe o que não sabe, e quanto que essa pessoa está disposta a aprender, a questionar e eh, ouvir e refazer as suas opiniões, etcétera. Então, pessoas abertas ao novo, né, aberta com essa curiosidade, a curiosidade boa, né, essa curiosidade de vontade de aprender, vontade de ouvir desde do funcionário no chão da fábrica até o CEO, porque você aprende com todo mundo. Então, eu acho que os soft skills acabam sendo muito, muito, muito importantes, eh nos cargos de liderança. E os hard skills, eles mudam, né, numa posição de marketing, eles vão ser diferentes numa posição de finanças, que vão ser diferente do trader de juros que está ali na Faria Lima, mas essas coisas a gente aprende se as pessoas forem boas e curiosas. A curiosidade intelectual tá no topo da minha lista também, assim, acho que a Ju falou sobre fazer boas perguntas, né, acho que me preocupa quando a pessoa tem muitas convicções, muitas certezas e poucas perguntas, né, acho esse normalmente é um traço preocupante. Então isso é algo que eu também valorizo muito, e eu acho que capacidade de colaboração também hoje é algo que eu acho raro, difícil e me parece cada vez mais necessário, pela maneira como a gente está se organizando, né, os times, a as estruturas cada vez os desafios mais complexos, né, as estruturas não são mais tão lineares, porque a jornada do consumidor, por exemplo, já não é mais, né, não dá para se dividir em setores, então existe uma necessidade de colaboração entre as pessoas e que às vezes os processos e as estruturas das empresas não dão conta, de desenhar. Então é algo que eu também acho hoje muito, muito crítico. É engraçado isso, né, porque a gente insiste bastante aqui, se eu tiver algum aluno lá que tá ouvindo, eles sabem disso, a gente insiste muito com eles, que o que vocês aprendem em sala de aula é tão importante o que vocês aprendem e fazem fora de sala de aula. Porque a gente sabe que para você desenvolver, até tipo, soft skills, é um desenvolvimento, então não é uma coisa que você vai ouvir e falar: "Ah, é sobre criatividade", então você tem que aplicar, você tem que ir lá, você tem que se colocar a prova. Então a gente insiste bastante com isso em relação aos alunos aqui na FIA. E eles acabam valorizando muito quando eles vão para o mercado. Eles falam, né? Aí quando eles vão pegar, eu, nossa, pô, é verdade, olha só o diferencial, né? E isso já é um certo incômodo no começo, né? Quem não está acostumado vamos dizer assim, uma pegada que te coloca para você desenvolver certos pontos, a gente fala, né? Você precisa desenvolver isso, melhora a sua comunicação, olha só como você gerencia um conflito dentro de uma sala de aula, que eu acho que isso não é tão normal, né? Na nossa época não era, alguém te dando esses toques, eu acho que isso acaba sendo bacana para eles olharem no mercado e falarem, nossa, eles chegam depois contam pra gente, nossa, se não tivesse me falado isso, eu nunca tinha desenvolvido. Então é bem bacana. E até por isso eu queria falar agora sobre o papel de mulheres dentro desse mercado financeiro, né? Porque o que a gente percebe, e eu tenho isso aqui dentro da administração, estava comentando com vocês antes da gente começar aqui o webinar, que é sempre dentro do curso de administração, a gente conseguiu alcançar a marca agora de 50% da sala com mulheres, e economia a gente está com o processo seletivo aberto, e a gente percebe que ainda a gente tem um número baixo de adesão de mulheres. E vocês são dois grandes exemplos, vocês conquistaram, né, começaram por áreas que
normalmente são áreas que a gente vê um número maior de OCs. Eu queria ouvir um pouquinho o que vocês passaram de desafios nesses setores que vocês fizeram, setor financeiro, e que conselhos que vocês podem dar para estimular que a gente tenha, né, mais mulheres ocupando esses espaços. Esse tema é a praia da Ju, vou deixar ela começar. Não fala você, porque depois eu começo a falar e não paro, não é? Tá bom, então eu vou falar rapidinho aí, você fecha com chave de ouro aqui, que eu sei que é um grande tema caro para você. Eh, eu acho que o desafio um desafio que eu acho que pesa mais, assim, não vou falar nem aqui sobre o desafio de conciliar a carreira, vida pessoal, todos os pratinhos, tá, acho que esse não vou falar, mas ele não é menor, ele é desafiador, mas talvez o que eu traria aqui é o desafio entre ser assertiva e ouvida, sem que esse comportamento seja interpretado de uma forma negativa. Ele é um desafio que para mim se mostrou relevante, assim, ao longo da carreira. Num ambiente um pouco mais, assertivo como um banco, acho que isso é menor, mas à medida que você vai transitando por outros ambientes em que a forma é mais importante, às vezes, até do que o conteúdo e pesa bastante, eu acho que esse desafio do como a assertividade é percebida no caso de uma mulher, ele é importante, tá, e ele é diferente. Eh e eu acho que para mim foi muito importante ter tido eu tive a sorte de, apesar de estar num ambiente muito masculino, eu tinha mulheres referências muito próximas de mim. E aí essa é a dica e esse é o conselho que eu dou, que é: procure mentoras, né, para as mulheres. As mulheres fazem pouco isso. Uma vez eu li em algum livro que perto dos homens, as mulheres têm menos mentoras ao longo da vida, né, ao longo da carreira, talvez isso esteja mudando, tomara. Mas assim, ache mentoras nessa carreira, porque faz muita diferença ter uma referência, trocar uma ideia de uma situação desafiadora. E eu tive isso, né, Ju, logo eu conversei com você, e tinham muitas outras mulheres muito incríveis ao meu redor, que me trouxeram já desde muito cedo, por exemplo, como lidar com essa questão de, né, de ser escutada, ser ouvida sem parecer é, sem ser interpretada de uma forma pejorativa, né, então o meu conselho eu acho que seria esse. É. Esse tema realmente, assim, eu adoro, porque eu hoje eu comecei, né, pensa no mercado financeiro há 25 anos atrás, assim, era terrível. Eh, realmente muito poucas mulheres, muito poucas na minha faculdade, né, economia no Rio, muito poucas mulheres e no mercado financeiro menos ainda. Eh, milhões de desafios ao longo da vida, esse que a Fran falou, eh eu sempre fui considerada chata, assertiva, malvada, brava, não sei o quê, então assim, tipo, passei por cima de todas as caras feias que me fizeram ao longo do caminho. Mas eu acho que tem uma coisa com as mulheres que acaba atrapalhando. A gente tem uma coisa de insegurança, de querer estudar e de querer fazer, e de estar 150% preparada para aquele negócio. E os homens, se você der check em 20% das características, para ele já tá bom, espera aí que eu vou. Se E a gente tem joga, essa ele se coisa, joga, né. ele se joga e a mulher não se joga. Sei lá por quê, entendeu? A mulher é mais assim: "Calma, deixa eu ver se eu tenho, deixa eu estudar antes, deixa eu fazer um curso, deixa eu, né, ter certeza que eu check all the boxes antes de me inscrever naquele cargo, naquela promoção", qualquer coisa assim. Então essa coisa da gente de ser mais cuidadosa, eu acho que atrapalha muito na progressão das carreiras. Então, se eu acho que se a gente junta isso, e aí uma outra história que não tem nada a ver com a vida de vocês estudantes aqui, mas que é a parada natural e quase que Hum, que a maternidade impõe na carreira da mulher, eu acho que quando você junta essas 2 coisas, você tem um início que tem zero de motivos para ser diferente, né, então 2 curvas, né, a curva do menino e da menina que saiu da faculdade com a mesma formação, com capabilities, né, alguns melhores, outros piores, melhor numa coisa, pior em outra, mas que eles saem do mesmo ponto. Aí o homem consegue, às vezes, corre um pouco mais,
porque tem essa coisa do se jogar, do ir mesmo quando não está pronto, fecha o olho e vai. E a mulher resolve primeiro ficar pronta para depois se jogar. E aí, quando você põe em cima disso aquele pedaço ali da maternidade, quando você olha lá na frente na curva, fica um gap. E eu acho que é esse gap que eu luto muito para tentar fechar. E a gente tem que ajudar, porque o gap da maternidade, ele acontece, né? É uma fase ali da vida que você quer viajar menos, que você fica longe aqueles 6 meses, mas isso aí não, eu acho que não é o caso, mas assim, às vezes você fala assim: "Não, não vou, as minhas crianças pequenas, eu não quero essa promoção agora, porque vai aumentar muito a minha carga numa hora que é melhor eu ficar aqui um pouquinho mais quieta". Então, a gente precisa fazer um esforço um pouco mais na frente para que esse gap feche. Eu sou absolutamente feminista e assim, não vejo absolutamente nenhum motivo para as mulheres não terem as mesmas representações em absolutamente todas as posições que os homens têm. A gente, né, eh, a gente vê 10%, menos de 10% das mulheres que são CEOs no Brasil. Menos de 20% das posições em conselho são mulheres hoje no Brasil. Então, assim, não tem nenhum motivo para isso acontecer e a gente tem que trabalhar para que isso deixe de acontecer, né. O Ju, já deixa o livro que fala do Se Joga, que é o Lean In, da Sheryl Sandberg, já deixa essa dica que só fala sobre isso, né. É. Como a gente tem que estar a mulher exige um nível de perfeição muito maior para se candidatar num lugar, e isso é muito verdade mesmo, né, a síndrome da impostora bate mais. Para com isso, gente. Ah, eu ser membrada, É. E aí eu fico muito feliz você comendo que amanhã você vai estar na B3, né, Ju? Falando sobre esse tema, né? E eu acho isso super importante, porque muitas vezes até na escolha da carreira tem isso, né? Vou escolher administração, economia ou alguma outra coisa. E aí as pessoas, e eu já vi isso, os jovens chegando aqui, né? Falar, não, mas essa área de negócios, aí coloca a gente na caixona de negócio. Essa área de negócios, não sei, né? E assim, se joga, né? Eu acho que essa é uma excelente. Se joga. Eu acho que é um comportamento que a gente até escuta dentro do empreendedorismo, né? O se jogar. a mulher é mais conservadora, né. Tem gente que diz que explica na biologia, da coisa da mãe ter que prover para os filhotes, né, até da enfim. Sim. E agora, o pessoal que está escolhendo economia neste momento, nesse cenário que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo, gente, o que vocês podem deixar aí de dica, conselho, alguma coisa que vocês gostariam de saber quando vocês estavam fazendo essa escolha, enfim, alguma coisa que pode fazer diferença na vida desses estudantes? Acho que a gente falou um pouco, né, que essa coisa do macro do micro, da capacidade analítica, da capacidade de transformar o conforto com o número e o conforto com o case, né, com a aplicação desses números. Porque, assim, apesar do curso de economia, né, tem muita gente que fala assim: "Ah, mas o curso de economia ele é muito mais teórico do que o curso de administração". Mas o curso de economia, ele te dá um ferramental muito legal. Então ele te dá várias ferramentas. E essa coisa, né, do zoom que a Fran falou, do ir, do voltar, do macro no micro, te ajuda a construir cenário, te ajuda a cocriar. E eu acho que a gente está muito nesse mundo onde a gente não faz mais quase nada sozinho, né. Então a gente precisa cocriar, então a gente vai cocriar com as pessoas do marketing, a gente vai cocriar com as pessoas, de gestão de gente, com as pessoas de ciências de dados. E essa capacidade da economia de navegar, né, nesses cenários diferentes, eu acho que ela é muito poderosa. Muito poderosa. Eu estava pensando aqui, enquanto a Ju falava, talvez o conselho que, assim, que eu deixaria é, olhando até, assim, para mim, é que nem sempre o caminho é linear, assim. Às vezes a gente começa uma trajetória imaginando que vai ter uma sequência clara e previsível de passos, né, então estágio, primeiro emprego,
promoções, mas na prática a carreira ela tende a ser cheia de mudanças de direção, de desafios inesperados, de oportunidades que surgem de onde a gente menos espera. Hum. Então talvez o que eu diria é explore áreas diferentes, se arrisque em projetos novos, sem tanta preocupação com o desvio da rota inicial, né, então assim, talvez fosse mais essa mensagem de mais flexível, mais capacidade de adaptação, assim, se abra para o novo, não o caminho não é linear, isso é maravilhoso. Isso com certeza não é. E tem mais um conselho que agora eu lembrei, aproveitem curso. Assim, eu tinha uma ânsia de começar a trabalhar, de começar a estagiar, de começar a fazer, assim, os jovens, eu vejo isso com os meus filhos, assim: "Ai, mas eu já quero estágio, não sei o quê, não sei o quê". Gente, é tão legal você poder aprender e estar num momento da vida onde o seu job é aprender. Aproveita para aprender tudo, para fazer um monte de eletiva, para fazer na sua vida, eu prometo que quando você virar CEO ou conselheira, 6 meses a mais de estágio, 6 meses a menos, 1 ano a mais de formado, 1 ano a menos, não faz a menor diferença. Sabe assim, menor. Aproveita, viaja, estuda, né, faz o que você puder fazer, seja esponja nessa fase da vida. Você pode nem saber para que você vai usar aquele conhecimento, mas é essa coisa de, né, vários tijolinhos que no final acabam construindo um profissional, um líder, uma pessoa que realmente pode fazer a diferença. Então, nada de achar que se eu não passar no estágio, no segundo ano, sei lá quando que é que vocês podem, que já pode fazer estágio. Esquece, gente, faz 3 cursos adicionais, entendeu? Aproveita, vira esponja. Muito bom, porque na verdade, assim, o nosso curso ele é integral nos 2 primeiros anos, então a gente já coloca o foco justamente nisso, né, se foquem aqui, aproveitem tudo, a gente tem imersão internacional, tem um monte de coisa que acontece, a gente acabou de organizar um TEDx aqui, mas tem 500 milhões de eventos que os alunos podem participar, um monte de coisa de que eles podem se aprofundar, e a gente sempre fala isso, e a gente percebe essa ansiedade muito grande, né, o pessoal que já chega: "Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo", sim, hoje eles também estão no online, eles têm várias possibilidades que eles podem explorar simultaneamente. Isso eu acho que é bacana, mas eu acho essa dica muito, porque a gente insiste muito nisso, né, a gente fala muito pro pessoal: "Gente, vão ter a vida inteira para trabalhar, minha gente". Então, aproveita o momento agora para justamente e eu sempre falo, a Fran é a prova viva aqui, né, eu falo, são conexões que a gente leva para a vida, né, são amizades que vocês levam para a vida, vocês passam 4, 5 anos juntos, né, é muito intenso, ainda mais numa faculdade integral. A gente também fez faculdade integral, né, Fran? Então isso acaba sendo uma vivência muito próxima. Então, se vocês investirem nisso, lá na frente vai fazer tudo muito sentido. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo você deixa mais tranquila, né? Que às vezes eles olham, todo desesperado no mercado. É aquela coisa. Espero que alguém siga meu conselho, porque os meus filhos provavelmente não vão seguir, mas porque dentro de casa a mãe não ajuda nada, né. Tanto de calo não faz milagre, mas Dania, assim. Mas acreditem, acreditem. Ah, então tá bom. Bom, vocês têm mais alguma colocação ou a gente pode abrir com as perguntas? Podemos abrir? Bom, eu vi que aqui temos o Marcos tá interagindo bastante com a gente, né? Falou que ia fazer perguntas. Então, pessoal, agora a gente está na época, no momento das perguntas. Então, fiquem à vontade para mandarem as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Está comentando a questão das mulheres crescentes, na baixa oportunidade, logística. E é verdade, gente, engenharia é menos ainda, mas Eu acho que assim, a gente percebe muito, né, falando essa questão das mulheres nos lugares do público, etc e tal, né. Eu trabalhei pelo outro lado, trabalhei muito na indústria a minha vida inteira, antes de vir para cá. Eu percebia pelo aeroporto. Minha principal referência, gente, é o aeroporto às 5 horas da manhã, tá. O aeroporto às 5 horas da manhã normalmente só tem homem, né. Então, assim, é muito engraçado, dá para contar. Eu fui há algumas semanas para Belgafra, e eu contei de novo. Eu estava assim um pouco lá, eu contei, eu falei: "Gente, isso nunca vai mudar", né, porque é uma questão muito interessante, né, eu chego no aeroporto cedo, eu fico observando, sou da área de pessoas, né, então eu observo todos os caminhos, eu observo tudo, eu adoro tempo de aeroporto.
Então eu fico parada observando. Eu falo que eu falei outro dia até com a minha mãe, falei assim, eu vou fazer um estudo só dentro do aeroporto, para contagem de quantas pessoas, para que estão indo, se é lazer, se é trabalho, então business ou não, porque tudo isso eu fico observando como indicadores, né? Aquelas coisas da gente, economista, né? Que eu fazer os indicadores para entender essa questão das relações de trabalho. E eu acho que está mudando muita coisa, eu percebo em muitos lugares, né? Eu já vejo ocupando, mas a questão, a gente tem um curso de conselheiros aqui também, Ju, e a gente faz muito isso de trazer, né? Tentar trazer cada vez mais mulheres, eu comentei os MBAs, a gente tem os programas que a gente está trazendo cada vez mais mulheres. E a questão de investir mesmo em si própria, eu acho que esse é o ponto, não sei se você concorda. E quando que a gente investe muito nos outros, né? Porque a gente também tem muito isso dos outros, né? E Cuidar. cuidar, sei, Mas sabe que eu acho que a mulher faz muito curso justamente por essa coisa não se jogar. Eu vejo assim, o homem, eu posso ser conselheiro, a mulher vai fazer o curso de conselho, antes de sequer se inscrever para uma vaga. Né? Então, assim, eu acho que tem um pouco essa diferença também quando a gente fala de educação. Eu acho que a mulher investe, assim, ela quer cuidar de todo mundo, talvez as prioridades, né, em determinados momentos sejam diferentes, as prioridades financeiras, mas eu acho que a mulher tem muito isso de se preparar. E talvez até por isso que quando a gente encontra mulheres, assim, muito preparadas nas vagas, né, quando a gente está fazendo search de executivos, e estamos olhando as vagas, não sei o quê, a gente acaba encontrando mulheres super bem preparadas. Pegar não é. Eu acho que vocês se apoiem, né? Eu acho que isso é bacana, as mulheres se apoiando, essa questão de ter referências. Eu acho que um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje é justamente ter quem não conhece, ter essas duas como referência, entendeu? E já conecta aí, entra no LinkedIn, vai lá. Eu acho que é super bacana vocês terem pessoas de referências, né? A gente sempre fala sobre isso. Quem são suas pessoas de referências? E eu acho que é para isso, é para você trocar uma ideia para um momento eu acho, de indecisão. A questão dos mentores que vocês comentaram, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito afortunada. Todos os meus gestores, eles se tornaram meus mentores ao longo da minha vida. Então, nesse sentido, começo com todo mundo até hoje. Então, eu passei por muitas vezes, converso com todos e tenho como ponto de apoio mesmo, de grandes indecisões, eu bato na porta e falo, eu preciso conversar. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. Tem sempre uma crítica normal também de que mulher é ruim em networking. E que o mundo corporativo exige um certo network. Porque, né, isso aqui você conhece, você foi seu gestor, depois você vai lá e pede para continuar, né, para que ele seja seu mentor, e daqui a uns anos ele vai te recomendar para uma outra vaga. Então, né, nos mercados, o networking é importante, e tem muito essa não sei se é um preconceito, se é, mas de que as mulheres são ruins em fazer networking, de que elas não vão para o futebol depois do dia lá, que todo mundo vai para o futebol e elas vão para casa porque tem filho e outras coisas. Então tem um pouco essa dualidade aí da mulher que não se joga e da mulher que não faz networking. E que as duas coisas são importantes, né? Um pouco de agressividade na hora que você olha para a sua carreira, porque, assim, em poucos lugares, só em empresas muito maravilhosas isso acontece, mas tem muitos lugares onde se você não buscar, a empresa não vai lá te achar e falar assim: "Vem aqui que eu quero te dar uma promoção e eu quero te dar um desafio novo", etcétera. Então, assim, você tem uma coisa de também correr atrás, de também então acho que, às vezes, juntando essas duas características muito femininas, eu acho que a gente acaba tendo realmente um um handicap aí, a gente acaba ficando um pouquinho para trás. Marcos agora veio com uma pergunta. Vamos lá. Seria meta-direção de como seria a posição das colegas economistas fora do mercado financeiro, mas no foco da dicotomia atual das direções econômicas para a verdade das variáveis de desenvolvimento e crescimento do país, e sem um viés, um desentendimento do que de fato nos leva para o crescimento, que é o agro. Eu posso dizer assim, eu não estou no agro, eu estou no mundo né, que nem a Fran falou, assim, ainda continuo muito nesse mundo de consumo e varejo, e e eu acho que faz parte do job description, né, dos líderes, de impulsionar as suas empresas, de crescer, de ser otimista, de saber que fazer as coisas no Brasil é difícil,
investir no Brasil com a taxa de juros que a gente tem, com os déficits de produtividade que a gente tem, com milhares de dificuldades que a gente encontra, é difícil empreender no Brasil, é difícil investir no Brasil. O agro é realmente um setor onde você tem uma vantagem competitiva ali que não existe em vários outros negócios, mas eu brinco que eu sou uma eterna otimista, porque se você não acreditar que dá, a gente não constrói, né? A gente não faz. Então, bora fazer apesar dos juros, apesar da inflação, apesar de não ter os colaboradores qualificados do jeito que eu precisava. A gente vai correndo atrás, vai fechando os gaps, vai investindo nas pessoas e vai tentando. E bora fazer com impacto positivo. Aí vou puxar o lado aqui para minha pro meu lado aqui que para falar de regeneração, né, eu acho que de um momento também muito interessante de discussão de como os modelos de negócio têm um impacto, isso é muito uma discussão de economistas, né, como a gente não mede as externalidades dos negócios hoje, né, e eu acho que a Natura é uma empresa que está discutindo isso de uma forma séria, né, assim, é o lucro, mas tem uma série de outros impactos que hoje a gente não mede, né, e que a gente deveria começar a medir e conversar sobre isso. Então acho que a gente isso particularmente para mim como economista, a coisa de ver o todo é muito fascinante, né, assim, hoje a gente é a única empresa, uma das únicas empresas que tem um DRE que contabiliza não só, o impacto financeiro, mas o impacto total, social, ambiental, enfim, né. Balanço de 2025 fechado, reportado em 2026. CVM, S1 e FRS, S1 e S2, vai ter que estar lá para todo mundo. Vai ter que estar lá, isso, é Vai ter que maravilhoso estar ver, lá. porque quando a gente começou a falar disso daí era uma coisa assim: "Oi? Aí PNL, né, a conversa mais não é nem sobre sustentabilidade, nós estamos falando de regeneração, já é um outro lugar". Então, como economista também acho interessantíssimo ver esse momento de transformação e de ampliação de perspectiva, assim. Então, eh, Ao lucro, é mas não dá. Excelente. não dá. Estevam falou sobre isso, acho, né, bastante. Imagina. É. Aí falou, com certeza, mostrou tudo na cadeia, mostrou tudo pra gente, perfeitinho. É, é. A gente a vida só fica mais difícil. Fica cada vez melhor e cada vez mais difícil, mas eu acho que faz parte desses desafios, né, desse otimismo de dizer assim, se é um business, se é uma empresa, ela tem que dar lucro, só que ela tem que dar lucro fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas para todo mundo, né, aquela frase batida para todos os stakeholders, porque é isso, entendeu? Não dá mais para viver num mundo onde você faz só pelo lucro, é como você faz também. E e eu acho que isso é uma evolução importante, assim, né, tanto da teoria quanto da prática, né. Hoje, imagino que tenha sustentabilidade em algum momento de alguma aula ali, essa é uma conversa que deve estar na carga horária ali, que na minha época não tinha. Não, isso hoje no curso de economia tem, pelo menos aqui na FIA a gente tem, ela como uma disciplina mesmo, porque uma das nossas linhas de estudos, né, é essa parte de ESG, sustentabilidade. A gente trouxe o Freeman aqui, o Freeman é o pai da teoria dos stakeholders, Ju, global. E ele falou sobre isso, então a gente tem uma parte muito forte, né, a gente faz todos os congressos voltados para isso, mas ele é transversal o tema, então é um tema para gente que trabalha, a gente trabalha no marketing, a gente trabalha em finanças, a gente trabalha em todas as áreas, né, não tem mais. Não tem, e eu acho que isso está sendo refletido nas empresas, porque assim, cada vez menos a gente tem aquela coisa assim, a área de sustentabilidade, a área do ESG. ESG é parte do meu negócio, é parte de todas as minhas discussões. Se ela for só, tem um pessoal lá que faz isso, então não vai dar certo. Exato. Acho que tá na teoria e está cada vez mais na prática também. A gente tem trabalhado muito isso, porque a gente já recebe, eu acho que essa geração, a gente já recebe os alunos querendo trabalhar os temas de uma outra forma, né? Antes era assim, não, eu quero trabalhar. Não, eles querem trabalhar. Eu tive um grupo que no primeiro ao último ano eles só trabalharam temas voltados ao ESG, do primeiro ao último. Então, assim, foi incrível. Todos os trabalhos em todas as disciplinas, o tempo inteiro, só baseado nisso.
Então a gente já recebe uma juventude que já teve uma educação diferenciada, né. O olhar que eles têm sobre os negócios são diferenciados. Quando o Estevão veio aqui, tenho alguns alunos da administração muito empreendedores. Abriu a cabeça, né, desse pessoal, começou a falar assim: "Nossa, então a empresa ela é certificada B, então como é que eu posso transformar o meu negócio também desta forma?". Então, assim, a gente amplia as soluções, né, a forma como eles enxergam as possibilidades de negócio. E isso é bacana, porque a gente percebe que, de fato, a gente está caminhando para um outro nível de discussão, né. Muito feliz de ouvir isso também. Uhum. Mais alguma questão, gente? Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar aqui pra gente? Eu já batemos 1 hora aqui de webinar. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Como eu comentei no começo, né, a gente está fazendo uma série de eventos para o curso de economia. Hoje foi muito especial, porque é um evento com 3 mulheres aqui. Isso para mim é muito especial, né, acho que dentro de uma faculdade de negócios, a gente ter 3 mulheres conversando é muito bacana. E eu tenho certeza que isso pode incentivar, né, nossos estudantes a querer vir para o curso de economia, que é uma das nossas intenções. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fran, Ju. Espero que amanhã você levem também na B3 tudo isso que você está trazendo aqui, vai ser muito bacana. E espero que a gente possa, no futuro, né, tê-las presencialmente aqui em algum momento para conversar com os nossos futuros economistas. Seria uma honra. Acho que tá mais. Tá bom. Tomara que sejam muitas. Esperamos. Então tá bom, gente. Muito obrigada Tchau. por acompanhar. Obrigada, gente. Agora volto, estou aqui com os fios. Agora volto, já temos horários aqui, né, Fã? E aí a gente libera o pessoal também aqui. Nós estamos à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem da FIA, é só ir pelos nossos canais e nos acessar diretamente. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau. Tchau.